Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre população e movimentos migratórios. Me acompanha para a gente aprender melhor sobre isso. O objetivo. Para tudo tem que ter um objetivo, galera. Entender o funcionamento do deslocamento populacional no Brasil e no mundo. Professora, o que é deslocamento populacional? A gente vai aprender. Fica aí. Para você pensar um pouquinho aí. Já ouviu falar sobre movimentos migratórios? Sabe a diferença de emigrante para imigrante? Ah, essa eu queria ver a cara de vocês. Já ouviu falar sobre êxodo rural? É da Bíblia? Não, gente, é outra coisa, espera aí. Migração sazonal, você sabe o que é? Movimento pendular, meu Deus do céu! Hoje nós vamos aprender sobre tudo isso. Me acompanha que vai ser legal. Hoje, gente, para acompanhar aqui nessa aula e para me ajudar, nós temos o Ronaldo. Ronaldo está aqui. Oi, Ronaldo, seja bem-vindo. Tá bom? Vamos seguir. O que são movimentos migratórios? Em geografia, aprendemos que os movimentos migratórios são os fenômenos que explicam a transição de grupos de pessoas de um lugar para o outro. Ou seja, quando está mudando de lugar, está migrando. Isso é um movimento migratório. Essa dinâmica favorece a ampliação de diferentes culturas. Claro, a pessoa vem lá de Pernambuco para Curitiba. A gente percebe aí uma diferença e é legal essa diferença, né? Porque cada pessoa tem um estilo de falar, uma cultura diferente, enriquecendo o aprendizado de ambas as partes, ao povo que está chegando e aos que estão recebendo os novos moradores. Então, dinâmica populacional, gente, essa migração é muito legal e enriquecedor, tá? Aí, entramos na questão. Qual a diferença de emigrante para imigrante? Ah, é a mesma coisa, pro? Nada disso, gente. Ó, emigrante é quem sai do seu país de origem. E imigrante é aquele que está entrando em um novo país. Sabe quando a gente ouve o povo falando a imigração japonesa para o Brasil? Ou, imigração, os que vieram do Japão para cá. A imigração polonesa. Então, os que vieram para cá. Ai, professora, mas hoje a gente tem ouvido que as pessoas têm feito emigração para os Estados Unidos. Ou seja, estão saindo aqui do Brasil, tá? E indo lá para os Estados Unidos. Então, tem essa diferença, certo? Emigrante, quem está saindo, e imigrante, quem está entrando. Só que a pessoa, se você parar para pensar, faz as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero sair aqui do Brasil e quero morar lá na Estônia, na Europa. Não sabe onde é a Estônia? Vai lá procurar. Países bálticos, vai uma dica. Eu quero morar lá. Daí, para o Brasil, eu serei emigrante, porque eu estou saindo daqui. Lá para a Estônia, onde eu irei morar, eu serei uma imigrante. Então, tem essa diferença, tá bom? Agora, para você pensar um pouquinho, aqui tem um mapa de todas as culturas, né? Todas as pessoas aí que vieram de diferentes países aqui para o Paraná. Por exemplo, o meu avô mesmo, ele veio lá da Polônia, veio no navio muito pequeno aqui para o Paraná, tá? Então, aqui a gente observa algumas nacionalidades. Ó, observe o mapa com algumas nacionalidades que imigraram para o Paraná. Escreva o nome, olha só, escreva o nome dos países e suas respectivas capitais que imigraram aqui para o Paraná. Então, você vai olhar aqui tem umas dicas, olha, e vai escrever o país e a capital, ok? Você terá alguns minutos para responder isso. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram olhar aqui o mapa, procurar a nacionalidade e procuraram qual é a capital desse país? Aí, professora, o que eu quero saber? Gente, geografia, localização, a gente precisa saber. País e capital é importante pra gente. Então, vamos ver. Alemanha, que vieram os imigrantes alemães aqui. Capital, Berlim. Polônia, que é a origem aí da minha família, né, dos meus avós. Varsóvia. Itália, os imigrantes italianos. Quem sabe agora você está aí pensando na sua família, né, de onde veio, é bem legal. Itália, Roma. Ucrânia, Kiev. Japão, Tóquio. Arábia Saudita, que tem bastante imigrantes árabes, né? Riad, e o Líbano, a capital, Beirute. Espero que vocês tenham feito certinho, tá? E agora, o que é êxodo rural? Êxodo rural, gente, acontece assim muito. Por quê? Geralmente acontece com as pessoas do Nordeste brasileiro que migram para outras regiões do Brasil. Porque no Nordeste brasileiro tem a questão da seca, da dificuldade. Então, as pessoas fazem o quê? Procurando uma melhoria na qualidade de vida dos seus filhos, querendo escolas, universidades. Eles migram para estados, para cidades que tenham essas qualidades, né? Essas características, como faculdade, como mais empregos, tá? Então, eu vou ler a classificação só para vocês olharem. Bem, êxodo rural é o termo pelo qual se designa a migração do campo por seus habitantes. Então, êxodo rural é a migração do campo para a cidade. Em busca do quê? Em busca de melhores oportunidades. Em busca de estar assim, vivendo numa situação mais tranquila, já que no lugar onde que eles estavam passando dificuldade. Então, eles fazem o quê? Migram do campo para a cidade. Isso é o êxodo rural. Aqui tem uma imagem retratando ele aqui, ó, na seca. Estão observando junto comigo? A seca ali na sua região, daí ele pega um ônibus, viação capital. Porque ele pensa que lá vai ter bastante chuva, ele vai conseguir emprego, os filhos vão ter escolas. Esse é o objetivo do êxodo rural, melhorar a qualidade de vida, tá? Existe também, ao contrário disso, a migração urbana-urbana. Professora, 2 urbanas, você não errou? Não errei, gente. O que acontece? Pessoas saem de uma cidade grande, porque tem ali muito trânsito e, quem sabe, violência no bairro onde que eles moram, e eles não querem mais aquele tumulto, aquela aglomeração. Eles saem da cidade grande e vão morar numa cidade menor. Isso chama-se migração urbana, porque saiu de uma cidade grande, foi morar numa cidade menor. Então, é urbana, tá bom? Agora, para você agir. Observe a charge, aqui, ó, uma casinha, as pessoas tristes, porque eles não saem felizes, porque ali eles nasceram, cresceram, tem a questão emocional, tá? Observe a charge, olha aqui. O que é o êxodo rural, nós acabamos de falar, e quais os principais motivos que levam as pessoas a saírem do campo para a cidade. Aqui as pessoas, olha, saindo, aqui até tem um homem falando, rápido querida, chega de sofrer com a seca, vamos para São Paulo, lá tem muita água e trabalho. Então você terá um tempinho para responder essa questão, vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu acho que tá simples, né? Vamos ver aqui uma possível resposta. Sua resposta pode estar diferente. Essa é uma possível resposta. O êxodo rural é uma modalidade de migração caracterizada pelo deslocamento da população da zona rural para as cidades. Tá? Isso é o que significa o êxodo rural. O que você entendeu com aquela imagem? Aqui eu coloquei uma base, você vê aí se a tua está parecida. Muitos migram para as cidades, principalmente as mais industrializadas, tá? Em busca de emprego e melhores condições de vida. Escolas para os filhos, água encanada, ruas asfaltadas, entre outros benefícios que lá eles não tinham. Tá? Então é por isso que acontece esse deslocamento. As pessoas estão procurando uma melhor qualidade assim para a sua vida. Tá? Vamos continuar então. Movimento pendular. Nossa, o que é esse movimento pendular? Eu pratico movimento pendular para estar aqui com vocês. Sabiam? O que é um movimento pendular? Presta atenção aqui. O movimento pendular refere-se ao deslocamento diário de pessoas entre municípios distintos para fins de trabalho e ou estudos e moradia. Eu saio da cidade de Paranaguá, venho aqui para Curitiba para gravar a aula para vocês e depois retorno, no final da minha atividade, eu retorno para a cidade de Paranaguá. Isso é o movimento pendular, o deslocamento diário para trabalhar e estudar, no fim das suas atividades, retorna para a sua cidade. Muitos estudantes saem de cidades menores, vêm para Curitiba estudar nas universidades. Muitas pessoas migram aqui da região metropolitana para trabalhar na cidade de Curitiba ou saem da cidade de Curitiba, vão para a região metropolitana em busca de trabalho, mas no final das suas atividades retornam para suas residências ou o final de semana volta para casa. Isso é um movimento pendular, certo? Que vai e vem para fazer estudar ou trabalhar. E o que é migração sazonal? Olha aqui, não é do tempero, de comida. Presta atenção. Migração que se caracteriza por estar ligada às estações do ano. Tá? É uma migração temporária, onde o migrante sai de um determinado local em um determinado período do ano e posteriormente volta em um outro período do ano. É conhecida também como transhumância. O que acontece aqui nessa migração sazonal? Eles vão em épocas trabalhar em algum lugar. Por exemplo, pessoas que vão para o plantio e para a colheita. Em alguns estados, eles vão, fazem todo o processo de plantio, colheita. Acabou ali, eles migram para outro lugar procurando emprego. Aqui na nossa região, a gente percebe assim, muitas pessoas vão para o litoral na época do verão em busca de emprego, né? Porque ali aumenta o fluxo nos restaurantes e tal, as pessoas vão. Acabou aquele período, né, ali do verão, eles acabam voltando para suas cidades porque a demanda de emprego cai também. Tá? Isso é a migração sazonal, que a pessoa migra em épocas em busca de emprego, tá bom? Ó, aqui tem o exemplo dos cortadores de cana. Esses cortadores de cana também são chamados de boias frias. O termo boia fria, ele se refere a esses trabalhadores por quê? Ai, professora, você vai inventar. Não estou inventando, presta atenção. Porque eles saem cedo, eles levam a comida. Tá? E daí, quando eles vão se alimentar, a comida já está fria. Por isso, boia fria. É isso mesmo, não é brincadeira. Tá? Eles praticam a migração sazonal. Eles vão em períodos para lugares que precisam da força de trabalho deles. Movimentos internos, ou seja, movimentos que acontecem dentro do nosso país. A gente tem migração interregional e migração intra-regional. Aqui está o Brasil, as regiões do Brasil. Sabe quais são as regiões? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Não é Norte, Sul, Leste e Oeste, são pontos cardeais. Tá? Aqui nós estamos falando das regiões do Brasil. Então, a migração destaca aqui, inter, é de uma região do Brasil para outra região do Brasil.
Por exemplo, a pessoa sai do Sudeste, lá em São Paulo, vem morar aqui em Curitiba. Ou seja, é uma migração da região Sudeste para a região Sul. Então, é uma migração interregional. Aí tem a migração intra-regional, que é dentro da mesma região. Vamos supor, a pessoa sai lá de Florianópolis, Santa Catarina, vem morar aqui em Curitiba ou aqui no estado, na região sul, qualquer cidade. Você percebe então que deslocamento dentro da mesma região, na região sul, independente se está indo para Porto Alegre, independente se está indo para Florianópolis, independente se está vindo para Curitiba, está indo dentro da mesma região. Então, é intra-regional, dentro da mesma região, tá? Agora é sua vez, presta atenção. Aqui está mostrando, ó, japoneses, alemães, portugueses, espanhóis, italianos, eslavos e sírios. É parecida com a outra atividade, só que agora está mostrando a migração dentro do Brasil. Ó, o mapa tem cores representando aqui os países. Então, você vai fazer o quê? Quais os principais grupos de imigrantes que fixaram residência no Brasil? Agora vamos classificar. Será que são os mesmos do Paraná? Escreva o nome dos países e suas respectivas capitais. Então, analisa o mapa e responde aí, ok? Estou esperando. E aí, conseguiram fazer a análise desse mapa? Vocês estão ficando perito nisso, hein? Que bom! Vamos ver aqui então.
Itália, os italianos, capital, Roma, que vieram para o Brasil. Japão, Tóquio, lembrando, os imigrantes que vieram para cá, para o Brasil. Alemanha, Berlim. Portugal, Lisboa. Espanha, Madrid. Líbano, Beirute. Continente africano. Então, assim, aqui está falando do continente africano, não está falando específico um país. Por quê? Porque os africanos, eles foram forçados a vir para o Brasil, tá? E para várias partes do mundo. Por quê? Como escravos, tá? Então, a migração africana não foi espontânea como essas, foi uma migração forçada, tá bom? Então, nessa aula, nós estudamos sobre os diferentes tipos de migração. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!